A guerra, que por tanto tempo parecia interminável, deu uma reviravolta histórica. O que o Ocidente julgava impossível agora se materializa diante de seus olhos. A Rússia, depois de anos de resistência e reconstrução silenciosa, alcançou uma vitória que muda não apenas o curso do conflito, mas também o equilíbrio geopolítico do planeta. O mundo assiste atônito ao colapso de um sistema que por décadas ditou regras, impôs sanções e acreditou controlar o destino das nações. O avanço russo sobre a região de Dnipropetrovsk foi o ponto de ruptura. Tropas avançaram em formação sincronizada, apoiadas por artilharia de longo alcance e drones de reconhecimento que antecipavam cada movimento ucraniano. As linhas de defesa de Kiev, cuidadosamente preparadas durante meses, começaram a ceder em questão de horas. Regiões como Simonovka e Gravsk caíram em rápida sucessão, forçando o alto comando ucraniano a retirar tropas de outras frentes. Pela primeira vez desde o início da guerra, a iniciativa estratégica mudou completamente de mão. Os analistas concordam que este é o início do ato final do conflito. Moscou não apenas dominou o campo de batalha, dominou o tempo, a narrativa e a psicologia da guerra. A ofensiva não surgiu do nada. Foi o resultado de meses de reorganização logística, de produção industrial acelerada e da integração entre unidades terrestres e aéreas. O comando russo aprendeu com os erros do passado e agora aplica uma doutrina de guerra de precisão e saturação. Enquanto isso, a Ucrânia enfrenta uma realidade insustentável. As reservas se esgotam, a moral dos soldados cai e a ajuda ocidental, embora constante, já não compensa as perdas diárias. A chamada linha do Dnipro, que por meses serviu de barreira simbólica e estratégica, foi finalmente rompida. Com a penetração russa nessa região, o país se vê dividido em duas zonas, uma ainda sob controle de Kiev e outra sob domínio russo quase absoluto. A capital ucraniana tenta projetar uma imagem de resistência, mas dentro do país, a atmosfera é de exaustão. Civis relatam falta de eletricidade, água e combustível. Estações de trem estão lotadas de pessoas tentando fugir. E entre os que permanecem, cresce o sentimento de que a guerra não faz mais sentido. Em meio à destruição, surgem vozes dissonantes. Pessoas que antes apoiavam o governo de Kiev agora questionam publicamente o preço dessa guerra. Em uma entrevista transmitida por canais locais, uma mulher de Dnipro, que havia perdido a casa durante um bombardeio, fez um desabafo que viralizou. Chorando, ela afirmou que a guerra não veio de fora, mas de dentro, responsabilizando a elite política de Kiev por arrastar o país para uma tragédia sem fim. O depoimento repercutiu em toda a Europa, revelando uma fissura social que a propaganda não consegue mais esconder. Esses relatos, isolados no início, agora se multiplicam. Trabalhadores, professores, ex-combatentes e até religiosos começam a manifestar o mesmo cansaço. A guerra, antes vista como luta por soberania, passou a ser percebida como um jogo de potências estrangeiras travado em solo ucraniano. A narrativa oficial de resistência se dissolve diante de uma pergunta simples: resistência para quem? Enquanto o descontentamento interno cresce, o fronte militar se desintegra. Tropas russas cercam pontos estratégicos, dominam ferrovias e destroem centros logísticos que abasteciam o exército ucraniano. O cerco se fecha de maneira metódica. A cada dia, novas unidades russas avançam mais profundamente, e cada recuo de Kiev representa um golpe psicológico adicional. Relatórios de inteligência europeus admitem o que já é impossível negar: o exército ucraniano perdeu sua capacidade de contraofensiva. As tentativas de reforço com equipamentos ocidentais fracassaram diante da superioridade tática e tecnológica russa. Muitos dos sistemas enviados, incluindo os complexos antiaéreos mais modernos, foram destruídos antes mesmo de entrar em operação. Ao mesmo tempo, rumores sobre a possibilidade de uma explosão nuclear tática começaram a circular na imprensa britânica. Especialistas falam sobre uma suposta bomba suja, capaz de espalhar radiação sem causar uma detonação atômica convencional. Embora ainda não haja provas concretas, a simples menção do tema cria pânico global. O fato de tais informações partirem de fontes ocidentais levanta suspeitas de que se trata de uma tentativa de manipulação psicológica, destinada a preparar a opinião pública para justificar medidas extremas. Kiev está no centro dessa tempestade. A cidade que um dia simbolizou a resistência e a unidade nacional, agora se vê cercada, exaurida e isolada. Estradas foram bloqueadas,
bloqueada, comunicações militares estão instáveis e comboios de refugiados tentam sair pela fronteira oeste. O som constante de artilharia se tornou parte da rotina. No entanto, a guerra não se limita mais ao campo de batalha. Ela já atingiu a alma da nação. Há relatos de deserções, disputas internas entre comandantes e confrontos verbais dentro do próprio gabinete presidencial. Segundo fontes ucranianas, as divergências entre Zelensky e seus assessores de defesa se intensificaram, com acusações mútuas sobre falhas estratégicas. Enquanto o caos se instala em Kiev, a Rússia avança com uma frieza que impressiona até seus críticos. A ofensiva é descrita por analistas como a mais bem coordenada operação militar desde a Segunda Guerra Mundial. Em Dnipropetrovsk, as tropas russas executam manobras de pinça que lembram antigas táticas soviéticas. Avanço simultâneo por terra e ar, com apoio de bombardeios de saturação e drones kamikaze. A cada quilômetro conquistado, a posição de Kiev se torna mais insustentável. Ferrovias cortadas, linhas de suprimento destruídas e cidades inteiras sem comando. O que resta ao governo ucraniano é apelar à comunidade internacional. Mas o Ocidente, exausto de investir em um conflito sem fim, já começa a se afastar. Parlamentares nos Estados Unidos e na União Europeia discutem abertamente a redução do apoio militar. A derrota não é apenas territorial, é simbólica. Kiev representava para o Ocidente a fronteira moral de um projeto político, o de conter a expansão russa e reafirmar o domínio das potências atlânticas sobre o leste europeu. Mas esse projeto entrou em colapso. O que antes era uma guerra por influência tornou-se o retrato do declínio da hegemonia ocidental. Putin, por sua vez, emerge como o arquiteto de uma nova ordem. Para muitos analistas, sua estratégia foi mais ampla do que o campo militar. Foi diplomática, energética e psicológica. Ele esperou o momento em que o adversário se enfraqueceria por dentro e então lançou a ofensiva decisiva. Agora, com o avanço consolidado e o Ocidente dividido, Moscou dita o ritmo dos acontecimentos. A Europa, fragilizada por crises energéticas e desunião política, busca desesperadamente redefinir seu papel. Nenhum país europeu tem hoje capacidade de impor liderança. Os Estados Unidos, atolados em disputas internas e em eleições iminentes, mostram-se incapazes de sustentar uma guerra prolongada. O império das sanções se esgota e o mundo assiste ao nascimento de uma realidade multipolar. Kiev está cercada e sua queda, embora ainda não declarada, parece inevitável. O impacto desse colapso será sentido muito além das fronteiras ucranianas. Economias inteiras se reconfigurarão, alianças se dissolverão e novos blocos emergirão. Moscou planeja não apenas ocupar territórios, mas reescrever as regras do poder global. O que virá a seguir ainda é incerto, mas uma coisa já está clara. O século que começou sob domínio do Ocidente termina com o ressurgimento do leste. A vitória russa é mais do que militar, é o símbolo de uma transformação civilizacional. O mundo que emergirá desse conflito não será aquele que o Ocidente imaginou controlar. Enquanto os tanques avançam e as bandeiras são hasteadas em cidades antes ucranianas, o planeta se prepara para uma nova era. Uma era em que o nome de Putin, odiado por uns e reverenciado por outros, se tornará sinônimo de reequilíbrio global. E, goste ou não o Ocidente, a história está sendo reescrita, não nas mesas de conferência, mas nos campos devastados do coração da Europa. O antigo mundo acabou e um novo começou.